Oi, segundo ano, tudo bem com vocês, meus queridos? Então, vamos começar hoje a tratar do segundo bimestre, tá? Então, agora, a partir do segundo bimestre, nós vamos estudar o reino Plantae. Vamos começar vendo algumas características, né? As características gerais desse reino. A gente já viu alguns reinos, então nós começamos lá no iniciozinho vendo a exceção, né, aos seres vivos, que foram os vírus. Depois nós vimos reino Monera, aí vocês fizeram um resumo depois, né, do reino Protoctista, reino Fungi, e agora nós vamos ver o reino Plantae, e depois a gente vai ver o reino Animal. Então, vamos falar sobre algumas características gerais do reino Plantae ou do reino vegetal, né? Reino das plantas. A gente vai ver que dentro das características, as plantas vão então ter várias adaptações para sair de um ambiente aquático e ir para um ambiente terrestre. Quais são essas adaptações? Então, elas vão começar a desenvolver estruturas que vão otimizar a absorção de água e de sais minerais, vão desenvolver estruturas que vão facilitar a distribuição da água e desses nutrientes através de todo o corpo da planta, vão desenvolver também estruturas que vão dar a essa planta proteção contra a perda excessiva de água, então protegendo esse vegetal contra a desidratação, independência da água para a reprodução sexuada. Vocês vão ver que lá no grupo mais primitivo do reino vegetal, que são as briófitas, elas têm uma dependência da água para que o gameta masculino chegue ao gameta feminino. E essa dependência vai diminuindo porque as plantas vão aparecer dentro do grupo do reino Plantae estratégias que tornam então as plantas independentes desse meio aquático, para que elas façam reprodução sexuada, para que tenha o encontro desses gametas. Vai haver a redução da fase haploide e aumentando, consequentemente, a fase diploide. Vamos recapitular rapidinho, então, o que é um organismo haploide e um organismo diploide. O organismo haploide, ele é aquele organismo que apresenta apenas um conjunto cromossômico. Ele é simbolizado pela letra N. O diploide é aquele organismo que apresentam dois conjuntos de cromossomo. Então, 2N. Os seres humanos, os animais, por exemplo, são organismos diploides, apresentam dois conjuntos cromossômicos. Um conjunto que veio do pai e um conjunto que veio da mãe. Então, do pai e outro da mãe. Quando a célula faz meiose, a célula sai da fase, no animal, ela sai da fase diploide e vai para a fase haploide, onde o conjunto cromossômico está reduzido pela metade, certo? Então, essa é a diferença entre haploide, um conjunto cromossômico, e diploide, com dois conjuntos cromossômicos. Quais são as características gerais desse reino? São portadores de células eucariontes e são pluricelulares. Até agora nenhuma novidade, né? São organismos autótrofos, ou seja, produzem o próprio alimento. Eles produzem o próprio alimento através de um processo chamado de fotossíntese. Fotossíntese, então, é o nome do processo pelo qual o vegetal vai conseguir produzir o próprio alimento. Existe nas células vegetais a presença de uma parede celular composta por celulose. Então, a celulose é um carboidrato
carboidrato presente nos organismos pertencentes ao reino Plantae. Além disso, elas apresentam uma organela celular muito importante, que é o cloroplasto. O cloroplasto, vocês podem ver aqui, ó, a célula vegetal, e aqui esses monte de pontinho verde são os cloroplastos. Os cloroplastos são responsáveis pela ocorrência da fotossíntese. Então, é lá no cloroplasto que a plantinha vai fazer o processo de fotossíntese. E eles também têm uma estrutura muito interessante, que são os estômatos. Os estômatos estão geralmente nas folhas. São estruturas que vão permitir a entrada ou a saída de água. Então, ele vai regular a entrada e saída de água desse organismo. Lembra quando eu falei das adaptações em relação a evitar a perda de água? Então, se esse estômato está fechado, não sai água. Se esse estômato está aberto, há a passagem de água da planta para o meio terrestre. Essa passagem de água, ela vai funcionar como a transpiração. Na verdade, ela é uma transpiração. Ela ajuda também a diminuir a temperatura corporal dessa plantinha, que a gente vai estudar mais à frente. A reserva, a substância de reserva nos vegetais é o amido. Então, é um tipo de carboidrato chamado de amido. Os vegetais fazem reprodução tanto sexuada quanto reprodução assexuada. Qual que é a diferença? Na reprodução sexuada, a gente tem a produção de gametas. A gente tem variabilidade genética e na reprodução assexuada isso não acontece, que é, por exemplo, por mudas. Todo mundo já ouviu falar em uma muda de uma planta. Às vezes você pega uma folhinha de uma planta, coloca na terra e surge uma plantinha nova. Não tem variabilidade genética, é um clone. Então, na reprodução sexuada, a gente faz, na verdade, clones. Não tem variabilidade genética, como tem na reprodução sexuada. E outro ponto bastante importante é que a reprodução dos vegetais, que é o ciclo de vida dos vegetais acontece por alternância de gerações entre uma geração haploide e uma geração diploide. Então, uma geração N e uma geração 2N. Beleza? Aqui a gente vai ver um pouquinho da estrutura da célula vegetal. Então, o que a célula vegetal tem basicamente de diferença em relação à célula animal? Além da membrana plasmática, aqui, ó, essa linha mais fininha aqui, além da membrana plasmática, a célula, aqui, membrana plasmática. Além da membrana plasmática, a célula vegetal tem uma parede celular que fica externa a essa membrana. Ela fornece para a célula resistência. Por quê? Se esse vacúolo aqui, ó, se encher muito, essa parede celular, ela impede que a membrana plasmática se rompa. Então, ela serve de proteção para a célula. E essa parede celular, ela é composta basicamente por celulose. Além disso, ela tem um vacúolo. Muitas vezes a gente vai ver que o vacúolo ele toma parte de quase toda a célula e ele é uma estrutura de armazenamento, pode estar armazenando aqui água, pode estar armazenando amido. Além disso, a gente tem estrutura muitíssimo importante que é o cloroplasto, essa estrutura verdinha aqui, que é onde vai acontecer a fotossíntese. Esse cloroplasto também, por sua vez, é se dividido em algumas partes, como membrana externa, estroma, grana, tilacoide, que nós vamos ver mais à frente, cada partezinha e a função delas. Mas, de forma geral, esta organela aqui, que é o cloroplasto, tem a função de fazer a fotossíntese. Como que funciona a alternância de gerações dentro do reino Monera?
de gerações também é chamado de ciclo haplodiplobionte. Nós vamos ter então uma fase chamada de gametófito, que é a fase N do indivíduo, e o esporófito, que é a fase 2N do indivíduo. O gametófito, ele vai fazer mitose e produzir gametas, diferente do reino animal, onde a gente produz gametas através de meiose. Então, no reino plantae, os gametas serão feitos a partir de mitose, onde uma célula origina duas exatamente iguais à célula mãe. Então, a gente tem um gametófito haploide, sofrendo mitose para a formação de gametas. Então, os gametas também são haploides. Esses gametas, o masculino e o feminino, vão fazer fecundação. Então, eu tenho N mais N, vai dar origem a um indivíduo 2N, que é o zigoto. Esse zigoto vai crescer através de sucessivas mitoses, formando o indivíduo chamado de esporófito, que também é diploide. Quando esse indivíduo estiver maduro, ele vai fazer meiose, onde uma célula origina 4 células com a metade do número de cromossomos da célula original. Então, a meiose vai pegar a célula que é 2N, dividir e transformar em células N. Essa célula N é chamada, então, de esporos. Esses esporos vão germinar, ou seja, vão crescer através de sucessivas mitoses, dando origem novamente a um gametófito haploide, e assim sucessivamente. Então, é uma alternância de gerações, porque eu estou alternando entre a geração haploide e a geração diploide, a geração N e a geração 2N, certo? Então, gametófito, ó, o nome gametófito dá origem aos gametas. O esporófito dá origem aos esporos. O gametófito é haploide e faz mitose. O esporófito é diploide e faz meiose para formar os esporos haploides. Vamos separar as plantinhas, então, em que a gente chama de grandes grupos de plantas. Para a gente fazer essa classificação, a gente precisa levar em conta algumas características. Nós vamos, então, usar aqui 3 características. Presença de vasos condutores. O que é a presença de vasos condutores? Se eu vou ter vasos que vai conduzir a seiva bruta ou seiva elaborada, seiva orgânica ou inorgânica. Presença de sementes, presença de frutos. Então, levando em consideração essas 3 características, a gente vai dividir em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, nós temos 4 grandes grupos que podem ser divididos em outros 2 grupos, das criptógamas e das fanerógamas. As criptógamas são aquelas que não possuem sementes. As fanerógamas são aquelas que possuem sementes. Então, aquelas em relação à presença de vasos condutores. As briófitas não apresentam vasos condutores em relação à presença de sementes. As briófitas não apresentam sementes e também não apresentam frutos. Dentro do reino plantae, as briófitas é o grupo de plantas mais simples que tem, então é o mais primitivo. Foram as primeiras plantas a surgirem. As pteridófitas já apresentam vasos condutores de seiva, porém não tem semente e também não tem fruto. As gimnospermas têm vasos condutores, né? A partir das pteridófitas todo mundo vai ter vasos condutores, então as gimnospermas têm vasos condutores e tem uma novidade evolutiva aqui, que é a presença de semente, mas ela ainda não possui
fruto. E aí a gente vem para os vegetais chamados de angiospermas. Esses aqui têm vasos condutores, têm sementes e tem essa novidade evolutiva aqui, que é a presença de frutos. Por isso são chamadas de angiospermas, onde as sementes apresentam uma proteção. Que proteção que é essa? Os frutos. Então, a gente tem o grupo das criptógamas, que não tem semente, que são as briófitas e as pteridófitas. E a gente tem o grupo das fanerógamas, que são aquelas que apresentam uma semente, que são as gimnospermas e as angiospermas. Nós vamos estudar cada um desses grupos, vendo exemplos e vendo as características de cada um deles, das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, se a gente for citar cada grupo desse aqui em relação às características evolutivas, ou seja, do mais simples para o mais complexo, a gente começa nas briófitas. Então, as briófitas são as mais simples, sem vasos condutores, sem sementes e sem frutos. Depois a gente vai para as pteridófitas, depois para as gimnospermas, e as que têm mais características evolutivas são as angiospermas. Então, vocês vão fazer o relatório dessa aula, vai anotar tudo direitinho, bonitinho, lembrando que vai ser vistado, né, depois, e vai fazer também as atividades que estão na página 83, do 1 ao 6 e do 13 ao 16. Presta atenção para não fazer a tarefa errada. Então, página 83, 1 ao 6 e 13 ao 16. Depois eu vou mandar um videozinho desse com as correções dessas atividades. E vou abrir um espaço no fórum para que, se vocês tiverem dúvidas, para deixar as dúvidas lá para alguma atividade ou em relação à aula que não ficou bem esclarecido. Então, lembrando que hoje essa aula foi apenas uma introdução ao reino plantae e que a próxima aula a gente já vai falar das briófitas, tá bom? Beijo, tchau, fica com Deus.